Melhor, né? Vai que cai, né? Bom dia a todos. Feliz sábado. É um prazer para mim estar aqui hoje. Essa igreja é uma igreja muito especial para todos nós. E sempre que é possível vir aqui, é uma alegria estar junto com vocês. E essa manhã nós queremos meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Mas antes de eu citar o texto e começar o tema, eu queria agradecer aqui a União Norte Brasileira, representada pelo pastor Raildes, né, pastor Raildes? Tudo bom? Ele é o nosso ministerial e evangelista da União. Também um abraço para o pastor Leonino e sua equipe. E claro, a nossa querida União Anfitriã, representada pelo seu presidente, pastor Paulo Godinho. Prazer estar aqui. Deixa eu saber um pouquinho antes de começar o tema, como está aqui a nossa igreja. Quantos de vocês são membros da igreja do Marco? Membros daqui do Marco? Opa, amém? Vocês estão sempre firmes, vocês não falham, estão sempre aqui no culto. Obrigado, Deus seja louvado. E tem alguém que é adventista, mas não é da igreja do Marco? É de alguma igreja aqui da região? Oh, muito bem. Obrigado por sua presença. E tem alguém aqui que não é membro da igreja adventista? É o nosso convidado, nossa convidada. Levante a mão, por favor. Você que é nosso convidado. Que bênção, que lindo. Obrigado, viu? Deus abençoe também vocês. Obrigado pela presença. Bom, nós vamos hoje entrar num tema bastante importante. E o meu tema tem 3 passagens bíblicas. Nós vamos ler 3 passagens. Aliás, desculpe, 4 passagens bíblicas. Assim você vai perceber que é bem didático assim. 4 textos bíblicos e já é suficiente. Para isso, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia comigo no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías. Capítulo 59. Isaías 59, versículo número 1. Esse é o primeiro texto dos 4. Isaías 59, verso 1. E antes de ler, vamos orar de novo. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por essa manhã maravilhosa de sábado, em que vamos meditar na Tua palavra. Pedimos sabedoria e pedimos a unção do Teu Santo Espírito para cada um de nós. E que a Tua palavra chegue ao nosso coração de maneira clara, poderosa e transformadora. Que o Espírito Santo tenha liberdade para se movimentar aqui dentro e para tocar o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Só uma consulta. Nós estamos ao vivo pela internet? Alguém me confirma? Sim, estamos? Qual que é a câmera? Onde está a câmera? Ah, está lá em cima naquele vidrão lá? Ok, um abraço para você, internauta. Fica ligado agora no tema da palavra de Deus. Isaías 59, verso 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Por favor, eu queria que vocês levantassem a cabeça agora, olhassem para cá. Olha para cá, porque a gente vai conversar um pouco, né? Nesse texto, nós temos 2 grandes revelações. O tema do meu sermão, para quem gosta de anotar o título do sermão, é a mão de Deus. A mão de Deus. Nesse texto, nós temos 2 grandes revelações. A primeira revelação é que a mão do Senhor não está encolhida, está estendida, aberta. A segunda revelação é que os ouvidos do Senhor não estão fechados, estão abertos. Vamos começar falando dos ouvidos do Senhor. O texto diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir. Ao contrário, os ouvidos do Senhor estão abertos, bem abertos, para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir as nossas orações. Você sabia que Deus ouve as nossas orações? Deus ouve as nossas orações. Está me ouvindo? Deus ouve as nossas orações.
E Deus ouve a oração de todo mundo. Deus ouve a oração da pessoa que é mais consagrada, mas ouve a oração da pessoa que não é tão consagrada assim. Deus ouve a oração de uma pessoa fiel e ouve a oração de uma pessoa infiel. Calma, vou explicar. Acontece o seguinte: só existe um tipo de oração que Deus não se agrada e que Deus não aceita. Qual é esse tipo de oração que Deus não aceita? É a oração hipócrita. Qual que é a oração hipócrita? É quando você pede para Deus abençoar fulano de tal que tem tal problema, quando você também tem esse mesmo problema. Deixa eu explicar, não é o problema em si, mas é um pecado. Vou dar um exemplo bem claro. Vamos supor que você é viciado na bebida alcoólica. E aí chega alguém para você e fala assim: olha, dá para você orar pelo meu marido que é viciado na bebida alcoólica? Aí você fala: claro. Aí você vai orar pelo marido da outra, que é viciado em bebida alcoólica, quando você também é viciado em bebida alcoólica. Como é que você vai falar: Senhor, abençoa fulano de tal, para que ele se livre da bebida, quando você é um alcoólatra? Então esse tipo de oração é hipócrita. Agora, o alcoólatra pode orar? Pode. Deus ouve. Como? Quando ele fala: Senhor, eu sou um alcoólatra, me ajude a vencer. Aí Deus ouve a oração do alcoólatra. Ok? Então vê a diferença. Por isso que o texto lá de Provérbios fala assim: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será o quê? Abominável. É nesse sentido. Entendeu? Se a pessoa está em adultério, por exemplo, a pessoa está em adultério e ela é procurada por outra pessoa que diz: ora pelo fulano de tal que está em adultério. E eu vou orar para o adúltero se livrar do adultério quando eu sou um adúltero. Então aí é a oração abominável que diz lá em Provérbios, ok? Agora, o adúltero pode orar? Pode e deve orar. Aliás, se alguém tem que orar é o transgressor. Mas qual é a oração que o adúltero tem que fazer? Senhor, eu cometi tal erro, tal falha, tal pecado. Eu confesso ao Senhor tal erro e eu quero pedir perdão, que o Senhor me ajude para que eu não faça mais isso. Então, Deus ouve a oração do adúltero quando é uma oração sincera. Está claro? Agora, quando o texto fala assim, que os ouvidos do Senhor não estão fechados, significa dizer que Deus ouve a oração de todas as pessoas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Você concorda que Deus ouve a oração de todo mundo? Vou fazer um teste com vocês. Quero ver se vocês concordam mesmo, ou é só assim, né? Vamos lá. Deus ouve a oração dos crentes, dos evangélicos? Vocês têm que conversar comigo, tem que responder, tá bom? Deus ouve a oração do católico? Católico. Católico. Católico, apostólico, romano e corintiano. Não, esquece o corintiano, vamos ficar só ali, né? Deus ouve a oração do crente e ouve a oração do católico. Amém? Amém? Tá, até aí está tudo bem. Mas Deus ouve a oração de um espírita? Espírita. Da umbanda. Da quibanda. Ouve? Ou Deus olha para o cidadão e fala assim: ei, sai daí. Pode levantar, nem ajoelha, vai, sai. Você é macumbeiro, rapaz. Sai daí. Deus rejeita uma pessoa assim, ou ela, mesmo sendo tudo isso, Deus ouve a oração dela. Veja, esse é um assunto para quebrar um pouco o paradigma. Por quê? Porque a gente acha que Deus é como a gente. Deus não é como a gente. Se uma pessoa espírita ajoelha para falar com Deus, o Deus verdadeiro, ok? O Deus criador dos céus e da terra, Deus ouve a oração dele. Amém, irmãos? Não quer dizer que Deus concorde com as crenças dele. Quer dizer que ele está buscando a Deus e Deus está ouvindo a oração dele. Agora, depende, né? Aí temos que analisar aquele assunto que a gente acabou de falar agora no começo, né? Eu conheço uma mãe de santo, ex-mãe de santo, Dona Benedita, dona do terreiro chamado Caboclo Ventania. Só o nome já assusta. E ela tem um filho, e esse filho era viciado em drogas. E ela fez o apelo para os espíritos lá do centro dela para curar o filho. E não deu certo. O filho continuou usando droga e foi piorando. Um dia a mãe de santo ajoelhou e falou assim: Deus, eu já pedi para os espíritos e não resolveu. Eu quero falar com o Senhor agora. Eu sou mãe de santo, não sou digna, não vivo na igreja, mas se o Senhor puder, ajuda meu filho. E se meu filho abandonar a droga, eu vou para a igreja junto com ele. Ó. Deus ouve a oração da mãe de santo assim ou não ouve?
Lógico. E Deus ouviu. Porque momentos depois o filho chegou drogado. E o meu irmão que hoje é pastor, o pastor Cirilo, meu irmão estava passando na rua da casa da dona Benedita, que era o centro de macumba também. E meu irmão ia passando na rua e encontrou o filho dela, o Cláudio. Se encontraram ali. Aí meu irmão, que não sabia da oração da mulher, ninguém sabia de nada, ele abordou o filho daquela mulher e convidou o filho para ir para o evangelismo. E o filho dela aceitou o convite do meu irmão e foi ao evangelismo à noite. E eu estava pregando e o meu tema era o filho pródigo. E aí veio lá o Cláudio, filho da mãe de santo. A mãe de santo tinha orado para Deus ajudar o filho. Olha como é que é o negócio. Aí o filho veio, ouviu a mensagem, gostou, veio meio drogadão, veio do jeito que estava, drogado. Gostou, o pessoal abraçou, recebeu ele voltou depois, foi voltando. Aí a mãe viu que ele estava melhorando e a mãe falou assim: eu vou com você. E veio, e nós então batizamos a dona Benedita, o Cláudio e 8 pessoas da família. Amém. E fechou o terreiro de macumba. Amém. Deus ouve ou não ouve? Claro, entende, vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Não quer dizer que o fato de Deus ouvir, Deus aprova o que a pessoa faz, mas Deus conhece o coração das pessoas, mesmo sendo pessoas que têm uma crença que eu não concordo, que você não concorda. Mas Deus ouve as orações. E o Cláudio, o garoto lá, hoje é pastor da igreja adventista. E essa história se deu em Aparecida do Norte. Amém, irmãos? Amém. Deus ouve as orações. Ouve ou não ouve? Alguém duvida aí? Não. E se agora vai complicar. Deus ouve a oração de um budista? Budista. Que faz daimoku, que tem gorrozon. Deus ouve a oração do budista, sim ou não? Sim. E de um islâmico, um muçulmano, e de um hindu? Ouve? Ouve? E se o cara for ateu? Ateu. Vocês são doidos. Ateu, estou dizendo. Deus olha para eles e fala assim: rapaz, tu não é ateu? Sai daí, vai embora. Ou se um ateu resolver falar com Deus, ele vai falar assim: ô Deus, eu não creio no Senhor, mas falam tanto do Senhor que eu quero ver se o Senhor existe mesmo. Vou falar com o Senhor. Deus ouve a oração dele ou não ouve? Ouve. Eu já batizei alguns que se diziam ateu a vida inteira e hoje são adventistas. Os ouvidos do Senhor não estão fechados, estão abertos. Deus ouve a oração da senhora, do senhor, do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho, da filha. Deus ouve as orações. Eu sou testemunha de que Deus ouve as orações. E você também é. Mas não é só isso. A outra revelação do texto é que a mão do Senhor não está encolhida, diz o texto. Se não está encolhida, significa que está estendida e está aberta. Sabe o que significa isso, irmãos? Que Deus está no controle, que Deus está no comando, que a mão dele está dirigindo, administrando os céus e a terra. Deus dirige todas as coisas com a sua mão. Claro que é uma expressão, quando fala mão, é o próprio Deus, né? A mão de Deus significa, claro, que ele está no controle. Irmãos, quem dirige os céus e a terra é Deus. Quem dirige os destinos do nosso planeta é Deus. Por isso não se desespere quando uma coisa ruim acontecer, quando um problema acontecer, seja no mundo político, seja no mundo natural, seja de forma sobrenatural, seja na sua família ou na minha, seja no seu casamento, seja em qualquer área da tua vida. Não se desespere, saiba que Deus está no controle, que a mão de Deus está estendida. O que você e eu temos que fazer, sabe o que é? É manter-nos firmes na fé, firmes nos princípios, aconteça o que acontecer, fidelidade 100%, amém, irmãos? Amém. É isso, e deixa o fogo descer. É isso. A mão de Deus está estendida, está aberta para abençoar, para dirigir, para mostrar o caminho. Irmãos, não há problema, não há pecado, não há desgraça, não há crise que a mão de Deus não resolva. Pode demorar um pouquinho,
porque Deus não depende só dele, depende da gente também. E tem uma música, um hino de uma cantora adventista, que fala assim: eu já comecei uma boa obra nesse coração, e se você não atrapalhar, eu posso terminar. Ó, que frase! Vou repetir, hein? Essa é para o Instagram, hein? Essa é para o Instagram, hein? Eu vi que você é do ramo. Isso é para o Instagram, ó. Eu já comecei uma boa obra nesse coração, e se você não atrapalhar, eu posso terminar. Boa, né? A frase é de Paula Chacon, a música é Coração Mutante. A cantora Paula Chacon é do Rio de Janeiro, filha de pastor, casada, família, tudo, e canta esse hino poderoso. A mão do Senhor não está encolhida, está estendida. Uma vez eu conversava com alguém, a pessoa falava assim: pastor, ó, crise aqui, crise acolá, guerra não sei aonde, rumores de guerra não sei aonde, terremoto não sei aonde, furacão não sei aonde, tornado não sei aonde, crise no casamento, crise na saúde, droga, problema de identidade, né? Problema desse negócio, entre aspas, de gênero, né? E o homem quer ser mulher, mulher quer ser homem casando com homem, mulher casando com mulher, a coisa está diferente, mudou, virou de cabeça para baixo e tal, esse mundo está terrível. E a pessoa falou assim: quer saber? Acho que o diabo é que está comandando esse negócio. Eu disse: não, o diabo tem força, mas não está com essa bola toda também, né? Quem dirige não é o diabo. Quem manda nesse planeta, quem dirige as coisas, não é o diabo. Não pense que o diabo está fazendo isso, quando eu falo fazendo isso, dirigindo, no controle, não. Nas rédeas, não. Quem está segurando os ventos do Apocalipse é Deus. Quem segura as rédeas é Deus. Quem está no volante é Deus. Quem pisa no acelerador ou no freio é Deus. É Deus quem dirige. Não é o Vaticano. Tem gente que acha que é o Vaticano. O Vaticano tem lá seus negócios lá, mas não é o Vaticano que dirige as coisas. É Deus quem dirige. Não são os Illuminatis, não é a Opus Dei, não são os judeus, não são os árabes, não são os padres, nem os bispos, nem o Papa, nem o João, nem a Maria, nem a TV Globo, nem a TV Record, nem a TV SBT. Não são essas pessoas que dirigem as coisas. Quem dirige todas as coisas é a mão do Todo-Poderoso, e quem crê diga amém. Amém. Pastor, e quando o negócio é negativo? Ué, qual o problema? E quando parece que o avião está caindo, né? Turbulência e tal. Mesmo assim, lembra aquela história do garotinho de 10 anos que estava no avião e o avião entrou numa zona de turbulência, uma tempestade, e o avião balançava demais e as pessoas começaram a gritar e caiu a máscara de oxigênio e as pessoas achavam que o avião ia cair e todo mundo em desespero, e o garotinho sentado na primeira fila com o celularzinho dele, brincando no celular assim, tranquilo, assim, e todo mundo desesperado. Aí chegou alguém perto dele e falou assim: ô garoto, você é louco? O avião está quase caindo e você tranquilo aí, jogando no seu celular? E ele falou: estou jogando aqui. Você não tem medo não? Ele: não acredito. E por que você não tem medo? Não, o piloto é meu pai. Toma. Ó, a coisa pode estar assim, o avião vai e sobe. Sabe aquela queda livre assim do avião? Que dá um gelo na barriga, né? Eu passo por isso muitas vezes. Mas na vida é assim. Mesmo dando um frio na barriga, um medozinho, uma lágrima aqui, um gemido acolá, uma angústia na madrugada aqui, outra acolá, saiba, Deus está no comando. O piloto é o seu pai. Amém, irmãos? É isso aí. A mão de Deus dirige todas as coisas. E essa mão de Deus foi a mão que dirigiu a escrita, o preparo desse livro. Esse livro é a palavra de Deus. Vocês sabem, eu também sei, que não foi Deus quem escreveu a Bíblia, mas foi a mão de Deus que dirigiu tudo isso. Foi o Espírito Santo que inspirou os profetas, os apóstolos, não é verdade? Deu a direção, deu a coordenação, e aí João, Isaías, não é? E Mateus e tal, eles foram escrevendo, mas sob a direção de Deus. Então a mão de Deus coordenou a escrita, o preparo da Bíblia. Mas tem uma coisa interessante. A Bíblia diz que Deus escreveu alguma coisa, sabia? Que Deus escreveu alguma coisa na história.
Agora eu vou mostrar os próximos 3 versos, para a gente ver a mão de Deus em ação, em situações bem específicas, de forma cirúrgica, sabe assim? Deve ter algum médico por aqui. Forma cirúrgica, Deus atuou com a sua mão, escrevendo, Ele mesmo escrevendo, em momentos específicos da história, onde Deus dá um recado específico, cirúrgico. Deus fala assim, tem que ser aqui, e isso aqui sou eu que vou botar a mão no bisturi, sou eu que vou fazer esse tratamento aqui, direto. Lá vai, 3 textos, primeiro dos 3, Êxodo 31, 18. Esse é o primeiro dos 3. Êxodo 31, 18. Esse texto é tão extraordinário, mas tão extraordinário, que a gente lê e pensa que já sabe tudo sobre ele e não sabe. A Bíblia é assim, né? Você fala, mas eu já li esse texto, eu já ouvi esse sermão, eu já não sei o quê. É normal isso, mas você pensa que já ouviu tudo, não ouviu tudo ainda. Eu também não. Então vamos analisá-lo aqui. 31, 18. Diz assim: e tendo acabado de falar com ele no monte, como é que chamava o monte? Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas, diz aí. Viu a cirurgia aí? O dedo de Deus, o dedo. Você vê, toda a Bíblia, Deus inspirou as pessoas para escreverem. Mas os 10 mandamentos, Deus falou assim, esse aqui não. Esse eu vou escrever. Não é demais isso? Não é extraordinário isso? Então o que Deus fez? Deus veio lá do céu, em cima de uma montanha, o monte Sinai. O monte tremia, fumegava, tinha trovões, relâmpagos, vozes, tinha uma nuvem de testemunhas, que eram os anjos. Um cenário assim, de volta de Jesus. O cenário era da volta de Jesus, mas era para escrever os 10 mandamentos. E aí Deus vem no meio dessa cena toda, e com o dedo dele, ele começa a escrever na pedra 10 mandamentos. Gente, pensa um pouquinho nisso. Pensa um pouquinho. Deus vem com o seu dedo e escreve na pedra os 10 mandamentos. Na primeira ele escreve 4, na outra escreve 6. A primeira tábua é amor a Deus, a segunda amor ao próximo. Sabe por que é assim? Porque os 10 mandamentos estão conectados com o Calvário. Os 10 mandamentos estão conectados com a cruz. Ao contrário do que alguns irmãos evangélicos pensam e falam, e não deveriam falar, se tiver alguém aqui que fala, a partir de hoje não vai falar mais. Alguns falam, sabe o quê? Que Jesus aboliu a lei. Já ouviram falar isso? Não fale mais isso, viu? Porque isso é errado. Alguns falam assim, na cruz Cristo aboliu a lei. Quem foi que te falou isso? De onde você tirou isso? Lógico que não. Qual é a mensagem do Sinai? Qual é a mensagem da lei? Resume para mim a lei numa palavra só. Resume, numa palavra. Muito bem, parabéns. Resuma para mim o Calvário numa palavra só. Amor, de novo. Resuma o Sinai numa palavra. Tá fraco, uma palavra. Fala, uma palavra. Fala, irmão, uma palavra. Ok. E resuma o Calvário numa palavra. Amor. Qual foi o Deus que desceu no Sinai para escrever os 10 mandamentos? O mesmo que desceu lá na cruz e morreu na cruz. É o mesmo. Certo? Ok. Então a primeira tábua, 4 mandamentos, amor a Deus. Ela está relacionada à primeira madeira da cruz, na vertical. A cruz tem 2 madeiras assim, certo? Aí a cruz aqui, ó. Então essa madeira na vertical da cruz tem o mesmo recado da primeira tábua da lei. A primeira tábua é amor a Deus. Essa madeira na vertical é uma mensagem que liga o homem a Deus, Deus ao homem. É uma ligação direta entre Deus e o homem. Amor a Deus. A segunda tábua fala do amor ao próximo. Ela está relacionada à madeira na horizontal da cruz, que continua sendo o amor de Deus, unindo e integrando uma pessoa a outra, para que nós possamos ser a mão de Deus no processo de resgate e de salvação de mais pessoas. Amém, irmãos? Como que o Calvário aboliu o Sinai? Jamais. E aí tem um detalhe agora. Por que Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra? Porque, será que tem algum motivo especial? Claro que tem. Uma vez eu falava sobre isso e uma pessoa perguntou, pastor, quer saber de uma coisa? É por isso que eu não creio na Bíblia.
É por isso que eu não aceito a Bíblia. É por isso que eu não aceito os 10 mandamentos. Está vendo? Além de estar no Velho Testamento, ó, já é velho, tá? Velho. É coisa velha. Está no Velho Testamento. Ainda foi escrito na pedra, é do tempo da pedra. Entendeu? Quer dizer, um negócio muito ultrapassado. Nós estamos na graça, nós estamos no século 21, pós-moderno, tudo diferente, entendeu? Negócio de pedra, escreveu na pedra do Velho Testamento, lá no Monte Sinai, no Egito, não tem nada a ver com a gente aqui no Brasil. Como é que eu vou crer num negócio desse? Isso é um absurdo, é uma afronta à minha inteligência. Como é que eu vou crer num negócio escrito numa pedra há mais de tantos anos atrás? E aí vem você falar que tem que guardar a lei. Não, é a graça agora, é a graça, a lei acabou, não sei o quê, pipipi, popopó. Eu disse, irmão, eu vou te responder. E é o que eu vou responder também para você aqui. Sabe por que Deus escreveu a lei na pedra? Por que Ele não escreveu no iPad? Ou no iPod? Ou não escreveu nas suas redes sociais? Ou não escreveu numa tela de última geração? Aquela tela que ninguém conhece, um negócio, uau! Por que Ele não escreveu lá? Escreveu na pedra. Quando Deus escreveu na pedra, Ele estava sendo mais moderno do que a gente pensa. Quando escreveu na pedra, ele estava muito mais à frente de nós do que a gente imagina. O que alguns acham que é antigo, ultrapassado, a pessoa está equivocada. Escrever na pedra é muito mais atual, é muito mais moderno do que qualquer um possa pensar. Sabe por quê? Quando Deus escreveu na pedra, Ele estava pensando no senhor, na senhora, na sua família, nos seus amigos, em mim, quando Ele escreveu na pedra. Deus estava dizendo assim, olha o que Deus estava dizendo. Assim como eu escrevi na pedra, com o meu dedo, eu posso colocar a minha mão, o meu dedo, dentro do coração mais duro que existe aqui no Marco, aqui em Belém. Deus está dizendo assim, eu sou especialista em escrever na pedra. Eu posso entrar no coração de pedra da sua carne. Eu posso entrar no coração de pedra do teu marido. Eu posso entrar no coração de pedra da sua esposa. Eu posso entrar no coração de pedra do teu filho. Eu posso entrar no coração de pedra do teu chefe. Eu posso entrar no coração de pedra de um ateu. Eu posso entrar no coração de pedra de um evangélico, de um católico, de um espírita, de um muçulmano, de um ignorante, de uma pessoa intransigente. Eu posso colocar a mão dentro do coração de pedra e eu posso escrever uma nova história para ela. Eu posso escrever lá dentro os princípios da lei, da graça, da misericórdia, do reino de Deus. Diga amém, irmãos. Amém. Deus estava dizendo assim, eu sou especialista em escrever na pedra. Sim, o seu e o meu coração é de pedra. E Deus está dizendo, eu posso mudar isso na sua vida. Quando Deus escreveu na pedra, não era uma coisa ultrapassada, ao contrário, Ele pensava em mim, pensava em você, pensava no internauta. Por isso escreveu na pedra. Entre outras coisas, claro. E tem mais. Sabe por que o monte tremia, fumegava? Porque Deus estava lá. Atenção, irmãos. Atenção, internautas. Uma pergunta, seja bem sincero. Deus está aqui? Olha, Deus está aqui ou não está? Claro que está. Mas o Deus que está aqui é o mesmo que esteve lá no Sinai? Ou é outro? É o mesmo. E quando Deus desceu no Sinai, aconteceu o que com a montanha? Tremia, fumegava, quase se derreteu, né? Filma isso. Está filmando? Tá. Se Deus está aqui, o mínimo que eu espero é que o seu coração trema, é que você se emocione, é que você se entregue, é que você deixe de ser crítico, é que você se renda aos pés dele, porque se Deus está aqui, Ele pode fazer isso na nossa vida. Se a montanha de pedras não resistiu à presença de Deus e tremeu, eu pergunto, por que você não treme? Ou você é pior do que uma montanha de pedras? Você não pode vir à igreja e voltar para casa como se nada tivesse acontecido.
Você não pode vir aqui como se fosse um passeio, como se fosse um shopping, entendeu? Um teatro, sei lá o quê, um negócio de passatempo. Isso não é um teatro, isso não é uma praça, isso não é uma praia, isso não é um lugar de passeio. Isso aqui é a casa de Deus e Deus está no meio de nós. Por isso, Deus escreveu lá na pedra, lá. Graças a Deus por isso. Então tem salvação para nós. Então nós temos chance. Porque Deus escreveu na pedra. Ó, quanta coisa tem nos 10 mandamentos. E vem alguém e fala que a lei foi abolida. Claro que não. Vamos ao outro texto. Daniel capítulo 5. Daniel 5. Versículos 1 e 2. Atenção, internautas. Atenção, irmãos que estão ao vivo conosco. Direto da igreja do Marco, aqui em Belém. Daniel 5, versos 1 e 2. Diz assim: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes convidados e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Gente, que festa, hein? Ó, festazinha miserável, não era? Ó a festa do rei lá em Babilônia. Pegou o melhor salão de Babilônia, claro, ele era o chefe, ele era o rei, Belsazzar, filho de Nabucodonosor, e faz uma festa para 1000 pessoas, os 1000 mais influentes. E essa festa tinha bebida alcoólica, tinha droga, tinha prostitutas, era uma festa de rebeldia, de orgia, de tudo isso, e rolava a festa. E para dar um brilho maior nessa festa, em um momento o rei falou assim: gente, agora é o seguinte, agora vamos tomar umas e outras, mas agora eu vou dar para vocês os vasos sagrados do templo, e vamos beber neles. E distribuiu os vasos e colocou bebida alcoólica, e as pessoas começaram a beber nesses vasos. Isso era uma afronta, isso era uma rebeldia, isso era uma transgressão aberta a Deus, aos seus princípios. Vamos abrir aspas, abrimos aspas. Você sabia que nós também somos vasos? A Bíblia diz que nós somos vasos. Tem até um hino que fala assim: faça de mim, Senhor, um vaso novo, quebra minha vida, não é assim? Me faça de novo. Nós somos vasos e Deus é o oleiro. Ele molda o nosso caráter, ele, às vezes tem que dar uma quebradazinha para ajustar aqui, ajustar ali e tal. Nós somos vasos. A pergunta é: se nós somos vasos, o que estamos colocando nesse vaso? Nesse? Bebida alcoólica? Tem alguém bebendo aí? É? O que estamos colocando? Um cigarrinho de vez em quando? Uma marihuana? Marihuana é maconha. O que você está colocando no corpo? Está usando o corpo de forma errada? Está atraindo o seu marido ou a sua esposa? Está em adultério aberto? Tem em você um amante? Tem em você um amante? O que colocamos no nosso corpo? Eu no meu e você no seu. Olha só. Nós somos vasos. Tomemos cuidado para não profanar esse vaso, ok? Fecha aspas. Voltemos à Babilônia. Em Babilônia, o rei pegou vasos literais, tá? Não eram pessoas, eram vasos mesmo, vasinho, ali, do templo, e começou a dar bebida alcoólica para o povo. A rebeldia era tão escrachada, tão aberta, que durante a festa, que era um tipo de um carnaval de salão, de repente aparece o quê? A mão. Ó a mão, hein?
é o título do sermão, a mão de Deus. Aparece a mão de quem? Do Todo-Poderoso. Que mão era aquela? A mesma mão que fez os céus e a terra. Que mão era aquela? A mão que escreveu os 10 mandamentos. Que mão era aquela? A mão que abriu o mar vermelho. Que mão era aquela? Que abriu o rio Jordão. Que mão era aquela? Que curou o homem lá de lepra. Que mão era aquela? É a mão do Todo-Poderoso. Aparece a mão de Deus naquela noite, naquela festa. Deus veio na festa, não para aprovar, mas para reprovar. Ele veio, colocou a mão dele e na parede escreveu uma frase em aramaico: Mene, mene, tekel e parsim. A frase em aramaico. E quando a mão de Deus apareceu na parede escrevendo, o rei viu aquele negócio. A Bíblia diz que ele ficou pálido, amarelo, e começou a tremer, e as pernas batiam, um joelho batia no outro, de medo. Ele sabia que estava errado. E cá entre nós, a gente sabe quando está errado, não sabe? A gente sabe, não sabe? Olha aqui para mim. A gente sabe. E nós somos pecadores, claro. O problema não é ser pecador, porque a gente já nasceu assim. O problema é você não buscar em Deus a bênção para você vencer o pecado e vencer as tendências e vencer o erro. Aí está o problema. Então o rei viu aquela cena, tremeu, amarelou e tal. E a frase na parede tinha a seguinte mensagem. Vamos para Daniel, continuar em Daniel. Agora versículo 25. Daniel 5, 25. Diz assim: Esta, pois, 5, 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação. Mene significa contou Deus o teu reino e acabou com ele. Tekel significa pesado fosse na balança e achado em falta. Peres ou parsim significa dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. A frase na parede era uma frase de juízo. Era uma mensagem de juízo. Na frase Deus dizia assim: rei, você foi longe demais. Rei, a sua rebeldia chegou até Deus. Rei, essa noite, enquanto você festeja, comemora, se prostitui e profana o que é sagrado, essa noite, enquanto você faz isso, os medos e persas estão invadindo o seu império pelo rio Eufrates, e você está perdendo o reino. Hoje você perdeu o reino. Irmãos do céu, internautas do céu, já imaginou você está num contexto de rebeldia aberta e vem a frase: nesse momento, enquanto você está em rebeldia, você perdeu o reino de Deus, a vida eterna. O rei perdia o reino aquela noite. E Deus fala assim: tem mais, ô Belsazar, você foi pesado na balança, você foi julgado e foi achado em quê? Em falta. Não dói o coração assim, só de pensar nisso? Sabe por que dói? Porque um dia nós vamos ser pesados na balança também. Todos vamos ser pesados na balança, eu e você. A pergunta seria: se essa manhã fosse nosso último dia de vida, se hoje fosse nosso último dia de vida, e se fôssemos pesados na balança hoje, seríamos salvos ou seríamos achados em falta? É só para a gente pensar, cada um pensa em si, não é? A ideia aqui não é condenar você nem a minha, a ideia é mostrar o seguinte: cada um pensa na sua vida com Deus, porque a salvação é individual. Um dia vamos todos ser julgados, e em nome de Jesus, com a intercessão do nosso advogado, com a misericórdia do nosso mediador, Jesus, nós seremos salvos, em nome de Jesus. Mas tem que cair de joelhos, irmãos, cair de joelhos e clamar a misericórdia do Senhor. Amém? Vamos para o último texto. João capítulo 8. João, Novo Testamento, capítulo 8. Versículos 4 em diante. João 8, de 4 em diante. Atenção, irmãos internautas, amigos internautas, vamos lá. João capítulo 8, de 4 em diante.
Diz assim: disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia aonde? Na terra. Com que caneta? O mesmo dedo que escreveu os 10 mandamentos, que escreveu na parede. Agora ele se inclina e diz, e começa a escrever com o seu dedo na terra. Verso 7. E como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Não é muito interessante esse detalhe aqui, né? Muito, muito. Então aqui, Jesus estava na terra, e um grupo de homens trouxeram uma mulher, e essa mulher foi trazida de forma violenta, arrastada pelos cabelos. Sabe, a violência contra a mulher já vem de muito tempo. Hoje, com a divulgação mais frequente, a gente está vendo o quão grave isso sempre foi e continua sendo. É uma coisa horrível, violência contra a mulher. Se alguém aqui tem sido violento, pode parar, viu? Não seja violento com ninguém, nem que seja com sua filha, mesmo que ela tenha cometido alguma coisa errada. Violência não é contra a mulher, é contra qualquer ser humano, mas estou falando contra a mulher porque é o assunto que está hoje em alta por aí. Temos que respeitar as pessoas, e nesse caso que eu estou falando, principalmente a mulher. Se tiver alguma pessoa aqui que é meio violenta, abra o olho, varão. Não faça isso. A mulher foi levada a Jesus de forma violenta, arrastada pelos cabelos. Ela chegou quase nua, porque arrastava na rua assim, ó. Ela estava machucada, machucada por dentro e por fora, machucada psicologicamente, machucada espiritualmente, machucada. Sabe que o pecado já machuca o pecador, né? O pecado já detona o pecador já. E além do pecado dela, ainda tinha as acusações, etc. e tal. Resumindo, jogaram a mulher nos pés de Jesus. Falaram: Jesus, a lei antiga diz que a prostituta tem que ser apedrejada. Essa mulher é adúltera, é prostituta. Nós pegamos essa mulher no flagrante adultério, e aqui está ela, e nós temos as pedras aqui na mão. O que o Senhor diz? Diga uma palavra só que a gente mata agora. Temos as pedras, está tudo pronto, já montamos o esquema. É só o Senhor dar uma palavrinha e a gente já mata a mulher. Vai, diz aí. Sabe o que Jesus fez? Nada. Jesus ficou em silêncio. Jesus fez assim, ó. Jesus se inclinou. Jesus se inclinou. Não falou nem sim nem não, não falou nada. Se inclinou e com o dedo começou a escrever na terra. Gente, como Jesus não falou nada? Por que ele ficou em silêncio? Jesus podia, sabe o que Jesus podia fazer? Jesus podia falar assim: quer saber de uma coisa? Vocês querem apedrejar essa mulher, né? Sua cambada de sem vergonha. Eu conheço vocês todos. Eu conheço você, rapaz, você. Você quer apedrejar essa mulher? Pensa que eu não sei da tua vida? E Jesus podia detonar todos eles e falar o seguinte: eu vou matar vocês, quer ver? Ó, pronto, está morto. Podia fazer isso. Mas Jesus não fez isso. Jesus ficou em silêncio, se inclinou e escreveu no chão. Por quê? Sabe por quê? Sabe por que o silêncio de Jesus? Era um tempo de misericórdia, para que os homens refletissem. Jesus estava dizendo assim: eu quero salvar vocês e quero salvar a mulher. Irmãos, Jesus é o salvador da vítima, no caso aqui a mulher, mas também é o salvador dos acusadores. Jesus gostaria de salvar a pessoa que está sendo acusada e aqueles que acusam tal pessoa. O silêncio de Jesus era uma tentativa de ajudar esses homens a pelo menos se arrependerem, mas nada. Então Jesus fala aí, Jesus guarda em silêncio e escreve. Os homens insistiram na pergunta, diz a Bíblia. Então Jesus se levanta e diz assim: ok, vocês querem apedrejar, não é? Tá bom,
poderão fazê-lo. Só que tem uma regrinha. Vamos organizar esse assunto. A regra é o seguinte: se no meio de vocês tiver alguém que está sem pecado, alguém que está sem pecado, pode atirar a primeira pedra. Mas a regra é: começa por aquele que está sem pecado. Aí pode apedrejar a mulher. Falou isso, se inclinou outra vez e continuou escrevendo no chão. Irmãos, isso é extraordinário. A gente podia ficar aqui o dia inteiro meditando nisso. Isso é extraordinário. Os homens jogaram as pedras fora e foram embora. Jesus se levanta e fala assim para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela falou assim: foram embora. Ninguém te condenou? Ninguém. Jesus diz assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Duas perguntas. Primeira, o que Jesus estava escrevendo no chão, hein? É uma boa pergunta, não é? Porque lá no Sinai ele escreveu os 10 mandamentos. Lá na parede escreveu a frase de juízo. Mas e na areia, no chão, escrevia o quê? A Bíblia não é clara nesse assunto, né? Nós não sabemos, assim, não é uma coisa muito clara. Mas pelos comentários que nós temos, pelo espírito de profecia que nós temos, por tudo que a gente estuda e pesquisa baseado na Bíblia, há um consenso e há uma concordância de que Jesus estaria escrevendo os pecados dos homens na areia. E se isso for verdade, e eu creio que é verdade, aí Jesus é mais maravilhoso ainda. Aí a gente se apaixona mais por Jesus ainda, não é? Aí Jesus passa a ser mais extraordinário ainda. Porque que Deus é esse que escreve a lei na pedra, a frase de juízo na parede e os meus pecados na areia? É demais. Por que na areia? Porque Jesus não quer que os nossos pecados fiquem registrados para sempre. Ele quer nos perdoar, quer nos purificar, quer nos transformar, quer nos salvar e quer apagar nossas transgressões. Ao escrever na areia, ele estava dizendo o seguinte: no primeiro vento que vier vai apagar, na primeira chuva que cair vai apagar. Deus não tem interesse em escrever os seus pecados na parede. Ele podia inverter, ele podia escrever a lei na areia, os pecados na pedra. Ele podia fazer uma coisa horrível se ele quisesse. Mas não, ele escreve a lei na pedra, a frase de juízo na parede e os nossos pecados na areia. Então Jesus acaba sendo mais espetacular, porque escreveu na areia. Por que Jesus não escreveu os pecados deles na parede? Por que Jesus não foi naquele fuxico gospel e não colocou lá? Porque Jesus não alugou o outdoor mais importante da cidade? Já imaginaram, irmão, se Jesus fosse colocar nossos pecados em exposição? Já imaginou você andando nas ruas de Belém e passa diante de um outdoor, está lá a sua foto e os seus pecados todos registrados lá? Seria uma tragédia, não seria? Sabe quem é que está interessado em expor os seus pecados? É o inimigo. Sabe quem é que está interessado em tornar público os seus erros e fazer um escândalo? É o diabo. Deus não. Jesus quer perdoar o pecador. Jesus quer perdoar você e eu. Diga amém, irmãos. E quando Jesus guarda silêncio, depois ele levanta, olha para os homens e fala assim: quem de vocês estiver sem pecado, joga a primeira pedra. Isso foi uma descrição de um Deus extraordinário. Jesus falou tudo o que ele queria falar para aqueles homens, mas de uma forma discreta. Isso é demais, sabia? Porque Jesus podia rasgar o verbo assim, pá, mas Jesus foi bem discreto. Quando Jesus falou assim, ó, quem de vocês estiver sem pecado, atira a primeira pedra, eles entenderam. Tanto é que jogaram a pedra fora e foram embora. Mas às vezes a gente lê e não entende. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim, olha o que Jesus estava dizendo:
Se tiver entre vocês alguém que não é cliente dela, joga a primeira pedra. Se tiver entre vocês alguém que nunca se deitou com ela, atira a primeira pedra. Se tiver alguém entre vocês que nunca contratou os serviços sexuais dela, joga a primeira pedra. Se tiver entre vocês alguém que não está em pecado nesse momento, joga a primeira pedra. Se tiver alguém de vocês nesse quadro, pode jogar pedra, vai, joga. Irmãos, Jesus sabia quem eram aqueles homens. Eram adúlteros também, eram prostitutos também, porque não existe prostituta sem o prostituto. E porque só a mulher era condenada. Então Jesus, quando fala assim, se tiver entre vocês alguém que está sem pecado, e foi no tempo presente, no tempo presente, se tiver dentre vocês alguém que está sem pecado, atira a primeira pedra. Não acuse ninguém e não condene ninguém, porque com a medida que você medir, você será medido. Se puder ajudar, ajude. Se não puder, também não atrapalhe. Deus é o juiz e o diabo é o acusador, e nós somos os réus. Mas essa manhã eu não posso terminar sem dar uma notícia para vocês. É a notícia mais importante do sábado, é a notícia mais importante da semana, é a notícia mais importante do ano. Não, é a notícia mais importante da nossa vida, da vida de cada um de nós. Sabe qual é a notícia? Prepare-se, se ajeita aí no banco. Vai, se ajeita, descruza o braço. Relaxa, sim. Descruza o braço. Lá vai a notícia mais importante. Essa manhã, aqui, agora mesmo, o nosso Deus vai escrever pela 4ª vez. Nós vimos ele escrevendo 3: os 10 mandamentos na pedra, a frase de juízo na parede e os pecados na areia. Mas essa manhã Deus vai escrever pela 4ª vez. E vai escrever o que e aonde. Ele vai escrever no seu coração e no meu também, no nosso coração. Ele vai escrever nessa manhã pela 4ª vez em nosso coração, e vai escrever a sua história de novo, a nossa história de novo. Se você está bem com Deus, vai daqui para frente seguir ainda melhor. Se está mal, vai melhorar em nome de Jesus. Se tem algum entrave, algum obstáculo, alguma coisa, você hoje vai orar a Deus, confessar o pecado, pedir perdão para Ele em nome de Jesus, e Deus vai escrever a sua história outra vez. E você e eu vamos sair daqui hoje renovados. É como se nós hoje estivéssemos aceitando Jesus pela primeira vez. É como se hoje estivéssemos tomando a decisão pela primeira vez. É como se hoje nós estivéssemos reiniciando a caminhada cristã. É como se hoje nós estivéssemos aqui para dar o primeiro passo de uma nova caminhada. Porque o ontem já passou, o amanhã não existe, o que existe é hoje. Hoje é o dia de nós pararmos um pouco e pensarmos: será que se Jesus viesse hoje, eu estaria salvo ou perdido? Irmãos, Deus pode escrever a história de qualquer um de nós outra vez. E é isso que Ele faz. Ele pega os nossos pecados quando a gente se arrepende, quando a gente confessa a Ele. Ele pega isso daí e joga nas profundezas do mar, e nos dá uma nova chance, uma nova vida, uma nova oportunidade. Não há aqui essa manhã nenhum caso perdido para Deus. Não há nenhum caso demasiadamente perdido para o Senhor. O Senhor ama você, Deus ama você. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Não importa por onde você andou e o quão errado você já esteve. Não importa quantos pecados e transgressões você já cometeu. Não importa se você já fez coisas horríveis que dá vergonha só de pensar.
Hoje Deus pode te dar uma nova chance. Hoje você pode recomeçar aqui. Hoje é o dia de nascer de novo. Hoje é o dia de levantar a cabeça em nome do Senhor e ir ao Senhor e começar uma nova fase. Hoje é o dia de você e eu sairmos desta igreja diferentes. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. E esse Deus, além de ser poderoso, é um Deus misericordioso, é um Deus de graça, é um Deus de perdão, é um Deus que nos dá uma segunda chance. Presta bem atenção nisso. Eu sou o seu pastor. E me escuta, viu? O ano passado eu passei por um momento muito difícil na minha família. Um momento bem difícil. E onde eu moro em Brasília, né? Eu moro em Brasília. E o meu trabalho é na América do Sul inteira. E eu faço 2 programas na TV Novo Tempo, um em português, outro em espanhol. Mas eu vou lá só para gravar, porque o meu trabalho não é ali 100% na TV. Eu sou evangelista da igreja, pela misericórdia do Senhor, para toda a América do Sul. São 8 países que eu atendo, pela misericórdia do Senhor. E lá onde eu moro, em Brasília, atrás da minha casa tem árvores, né? Como aqui tem bastante árvores também. E tem uma árvore lá, que é o meu lugar, é a minha sarça. Sabe assim, a minha sarça? É onde eu tenho meu encontro com Deus de madrugada. Eu gosto de ir embaixo daquela árvore. E o ano passado, quando eu passei por um momento bem difícil na minha família, eu fui lá orar. Eu vou sempre orar lá, já há muitos anos. Mas na hora dessa crise eu fui de forma mais ainda especial. Sabe aquela madrugada que você está assim, angustiado assim? Aí eu fui lá orar. Em Brasília faz muito calor. Chove só no final do ano e no início do ano. Depois o resto do ano tudo não chove dia nenhum mais. E tem umas noites em Brasília que além de não chover, não tem vento. Sabe assim, tudo parado assim, aquela noite parada. Tava assim aquela madrugada. Aí eu fui lá embaixo da árvore, onde eu sempre vou, né? Aí cheguei lá, olhando para o céu assim estrelado, aquela lua bonita, aquela noite assim, parada, sem vento nenhum. Aí eu falei assim: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor sempre está ao nosso lado. Eu não tenho dúvidas da tua presença, claro, jamais terei dúvidas da tua presença. Mas eu queria te pedir uma coisa. Hoje está tão difícil, que eu preciso de um mimo. Alguém sabe o que é mimo? Um carinhozinho, né? Um abraço, né? Estou precisando hoje de um mimo. Eu vou pedir uma coisa para o senhor, mas se o senhor não quiser fazer, também não precisa. Não vai mudar nada em relação à minha relação contigo. Eu te amo do mesmo jeito e estou firme na fé do mesmo jeito. Mas assim, eu preciso que o senhor, né? Tal. Vou pedir. Mas não fique bravo. Se o senhor não quiser, não faça. Mas se fizer, vai ser maravilhoso. Você tem que ter consciência das coisas, né? Aí eu falei assim: o senhor poderia vir aqui nessa árvore e poderia balançar essa árvore para mim? Gente, quando eu terminei de falar esse negócio, veio um vento não sei de onde e balançou a árvore com força. Eu desabei a chorar, né? Eu desabei a chorar de emoção, de alegria. Falei: Senhor, já tá bom. Okay. Era só isso, nada mais. Aí eu orei mais e fui dormir. Por que eu estou contando isso para vocês? Para você saber que Deus ouve as orações. Para você saber que Deus cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. Existem coisas na vida de uma pessoa que ninguém vê e que ninguém sabe, mas Deus vê e Deus sabe. Deus conhece você e a mim. Deus conhece a sua história e a minha. E Deus pode escrever nossa história de novo. Quantos creem? Levanta a mão. Amém. E você quer que Deus escreva a sua história de novo?
Quantos querem que Deus escreva a sua história de novo? Eu sou o primeiro da fila. Nós todos queremos. Então é o seguinte, vamos começar assim para a oração final. Quem aqui não é membro da igreja adventista, é nosso convidado, levanta a mão de novo. Fica em pé. Vocês são o meu rebanho, sabia? Eu sou o pastor de vocês, tá bom? Fica em pé os nossos convidados, né? Nós somos do mesmo rebanho, né? Da mesma fé, não é isso? Estamos juntos na mesma caminhada, né, irmã? Estamos juntos no mesmo barco. Então eu pedi para vocês ficarem em pé com todo esse carinho aí de que eu sou o seu pastor, tá bom? Agora eu queria pedir aos irmãos que estão sentados, que conhecem essas pessoas que estão em pé, que eu queria que você se levantasse ao lado dela, ao lado dele, e abraçasse. Se você conhece essa pessoa que está em pé, abraça, fica do ladinho assim, sabe o mimo, lembra do mimo? É o mimo, dá um abraço aí. Isso, tá legal? Tem alguém sozinho? Não, tá todo mundo abraçado. E tem alguns que estão com 2. Pode ser 2, 3, tá tudo certo. Ok, fica assim, não senta não. E tem alguém que já foi membro da igreja e atualmente está afastado dos caminhos do Senhor e está aqui hoje. Se tiver, fica em pé também. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, fica em pé, por favor, para a gente orar também por você. Muito obrigado, viu? Pela coragem aí, valeu. Várias pessoas estão se levantando, e quando alguém levantar, você já levanta do lado e abraça. Não deixa a pessoa sozinha. Outra pergunta: tem alguém aí sentado que está pensando assim: eu já sou da igreja, só não sou batizado ainda, mas já sou da igreja já. Se tiver alguém assim, fica em pé. Obrigado, viu? Aí várias pessoas se levantando, e quando a pessoa levantar, alguém levanta do lado e abraça a pessoa que levantou. Não deixa ninguém sozinho. Isso é um princípio de discipulado. É 1 mais 1. É salvando um, né, pastor? É um ajudando o outro. E nós precisamos de ajuda, cada um precisa de ajuda. Tá linda essa cena. E você, internauta, como é que tá aí? Levanta também aí na frente do seu computador. Levanta aí na frente do seu smartphone. Fica em pé na sua casa ou no seu trabalho. Nós vamos orar por você. Agora eu queria pedir a vocês que estão em pé para chegar mais perto. Conhece isso aqui? Chega mais perto. Só que eu vou pedir para vocês não subirem aqui por enquanto, porque depois eu vou chamar aqui, mas não agora. Vou pedir para vocês virem aqui à frente, pegar um pouco do corredor assim. Vamos tentar nos acomodar. Venham. Chega mais perto, pode chegar mais perto. Venha com o seu amigo. Depois a gente vai fazer aqui, chamar alguns aqui em cima. Mas por enquanto vamos ficar aqui. Obrigado. Venham em nome de Jesus. Venham, pastores, a plataforma. Vocês 4, venham aqui. Tem mais pastor por aqui? Se tiver, vem aqui também. Vamos nos unir em oração, né, irmã? Vamos nos unir em oração. Vamos orar. Pode vir mais perto aqui. Obrigado a vocês por virem. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a nós todos, né? Fortaleça a nossa fé e escreva a nossa história de novo. Pode vir. Chega mais perto. Aí. Tá ótimo. Pastor, vem aqui do meu lado, por favor. Queremos receber vocês com muito amor, né? Com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, mas também com a certeza de que hoje, pastor, Deus está escrevendo a nossa história de novo. Não é? Eu gosto de olhar assim para o rosto das pessoas, porque o rosto assim, aquele olhar fala muito, não fala? Fala muito. E eu quero que você saiba que nós somos uma família. E que logo nós estaremos no céu. Logo, falta pouco. Seja firme com Deus. Firme com Deus. Porque o melhor está por vir. Amém? E os irmãos que estão sentados, eu queria que vocês pensassem em alguém que você gostaria de levar para o céu com você. Alguém que você quer ajudar essa pessoa a ser salva. Alguém que você quer ajudar a ganhar para Jesus. Pense em alguém. Pensou? Quem pensou em alguém? Quem pensou? Eu já pensei. Quem pensou? Quem já pensou, fica em pé agora, representando a pessoa que você pensou. Fica em pé. Isso, cada um pensando em mais um.
ou 2 ou 3, eu estou pensando em 5. Pense em alguém e vamos ajudar essa pessoa a ser salva também. Pastor Raildes, hoje à tarde vamos estar num lugar especial. Você acha que podemos convidá-los ou não devemos convidá-los? Lógico que tem que convidá-los. Espero vocês lá hoje às 15 horas no Coqueirão. O pastor Luiz Gonçalves vai estar pregando lá novamente. Nós vamos ter um grupo de mais ou menos quase 2.000 pessoas. E com vocês serão 3.000. Amém? Espero você lá. Não falte. Se você faltar, eu venho te buscar. Boa, boa. 3 horas. Coqueirão, todo mundo sabe onde é Coqueirão? Vocês conhecem o Coqueirão? Ela não conhece, tá vendo? Alguém vai ter que explicar para quem não conhece. Eu sou igual a você, eu também não sei ir lá sozinho. Mas a gente vai com alguém, né? Vamos com alguém. Ele vai me levar, mas alguém tem que levar ela ali. Irmãos, ficou clara a mensagem de hoje? Amém? Você crê mesmo nessa palavra? Nessa aqui? Eu também creio. Nós vamos orar. Depois da oração eu vou pregar numa outra igreja. E o pastor, o nosso pastor, o anfitrião Famuel, pastor Famuel, eu queria, pastor, que depois da oração o senhor nos orientasse sobre onde ter uma classe bíblica, onde ampliar os conhecimentos da Bíblia, como se preparar melhor para Deus escrever a história de novo. Aí o senhor vai nos dar a orientação final e eu vou pedir licença a vocês, que eu vou ter que pregar numa outra igreja. Sempre que me convida aqui eu tenho que sair correndo, pastor. Quando é que eu vou vir pregar aqui e ficar assim, Não, você não acha que deveria ficar? Vamos jogar brasa sobre ele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz, que penetra o íntimo do coração. Hoje nós vimos coisas extraordinárias, sobrenaturais, que o Senhor ouve as orações, que o Senhor dirige a nossa vida com a tua mão poderosa, que o Senhor escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, que o Senhor escreveu a frase de juízo na parede, e que o Senhor escreveu os pecados na areia. Senhor, essa manhã queremos colocar nosso coração nas tuas mãos, para que a tua mão venha sobre nós agora e venha escrever a nossa história de novo. Abençoa essas pessoas que vieram aqui. São pessoas queridíssimas, são teus filhos, são pessoas que te amam e te aceitam nesse momento. Nós somos pecadores, é claro, cometemos muitos erros, mas nesse momento queremos nos reconsagrar e colocar nossa vida nas tuas mãos. Abençoa também os internautas, que através dessa transmissão estão tomando decisões também. Ó Pai querido, nós colocamos a nossa vida, esta igreja, este rebanho, as mulheres, os homens, os casais, as famílias, os jovens, os adolescentes, as crianças, todos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Espera um pouquinho, não sai ainda não, pastor. Nós precisamos do nome e telefone de vocês. Uma equipe agora vai entregar um papel, vai anotar com vocês rapidamente. Enquanto isso, a gente vai ter a continuidade do nosso culto, para a gente poder conversar com vocês, entrar em contato. O grupo de pastores da igreja quer conversar com vocês sobre a decisão que vocês tomaram. E alguém precisa anotar o nome de vocês. É uma equipe aí com papéis, uma caneta, para anotar o nome e o telefone de vocês. Por favor, deixe com a gente o seu nome e o seu telefone, para a gente poder conversar e falar melhor sobre a decisão que vocês tomaram hoje. Você também pode participar da nossa classe de estudo da Bíblia, é a sala número 7. E se não for bom nesse horário, você pode vir à tarde ou amanhã à tarde, a partir das 4 horas da tarde. Que Deus possa abençoar você, a sua decisão, e sinta-se em casa. Essa é a sua igreja agora, e nós somos felizes de chamar você de nosso irmão e de nossa irmã em Cristo.